Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à celebração de domingo. Aleluias. Vocês estão felizes aí? Tá todo mundo bem? Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, essa noite é muito especial. Eu creio que domingo não é só o primeiro dia, mas é o melhor dia. Você pega a sua Bíblia aí, em Lucas, capítulo 24, versículo de número 45. Aleluias. Acende aqui. Glória a Deus. Estou muito feliz, meus irmãos. Aleluias. Todo mundo achou aí? Lucas 24, 45. A palavra do Senhor diz assim, ó: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Eu vou repetir isso de novo. Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Se você puder, feche seus olhos aí. Pai, nos ensina mais um pouco sobre Jesus. Espírito Santo, o Senhor é especialista em convencer a cada um. Então te damos graças por essa celebração, a melhor celebração que já tivemos, Pai, até agora, porque nós cremos que nós vivemos o hoje, o ano aceitável do Senhor. É o Senhor que nos conduz à eternidade, é o Senhor que é a nossa esperança, é o Senhor que nós depositamos tudo, Pai. Então que o Senhor venha revelar Cristo aqui nessa noite e transformar a nossa vida, Pai. Para todos sempre eu oro no Teu nome, amém, 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 meus irmãos. Então nessa noite eu quero falar um pouco com vocês que as boas novas é Jesus vindo aqui na terra em carne morrer por mim e por você. E Lucas 24, se você for ver o comecinho, eu vou recapitular um pouquinho com vocês. Teve a sexta-feira da paixão e depois ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aí no primeiro dia então da semana, as mulheres foram ver o corpo de Jesus, o sepulcro. Mas chegando lá, todo mundo sabe que ele não estava lá. E as mulheres, chegou 2 anjos diante dela e falou assim: o que vocês estão procurando aí? Quem está aqui não está morto, mas vive. E elas então foram para a casa onde estavam todos se reunidos e falaram, mas eles não creram no que elas viram. E mesmo assim ainda Pedro foi lá e tentou ver, mas o corpo de Jesus, o ressurreto não estava lá. E andando um pouquinho mais para frente, 2 dos seus discípulos, eles estavam a caminho de Emaús, e ali o próprio Jesus aparece para eles. E aí vem a primeira pergunta: por que vocês estão discutindo? Jesus fala para os 2. E aí, num tom irônico, esses 2 discípulos, ele fala assim: você não está sabendo o que aconteceu aqui em Jerusalém? Está o maior furdunço, está a maior guerra aqui. Os sacerdotes, os líderes nossos entregou a Jesus o que os profetas falaram, o que era o que veio trazer o reino para nós. E aí Jesus, como o maior ato de amor da face da terra, a pessoa fala assim: vocês ainda não creram. E aí eles andando mais para frente com Jesus, sem entender nada, Jesus ele falava com eles, eles não entendiam, porque foi impedido deles verem quem era. E ali, mesmo assim, os 2 falaram assim: vem ceiar aqui com a gente, fica com a gente essa noite. E aí eles foram, e é incrível porque Jesus ele fez, toda vez que ele fazia, que ele estava na mesa, ele ceiava, ele partia o pão. E ali eles lembraram que era Jesus. E nesse instante que eles lembraram, Jesus desaparece. E eles ficaram tão alegres que eles voltaram para Jerusalém e contaram para os outros. E é incrível isso, meus irmãos, porque a hora que eles chegaram em Jerusalém, a hora que eles estavam todos reunidos, quem que aparece no meio deles? O próprio Jesus. E ele fala assim: paz esteja com todos. E a hora que ele fala paz esteja com todos, eles acharam que era um fantasma. Mas eles falaram, Jesus falou assim: não, olha a minha mão, olha o meu pé, você pode ver.
E mesmo assim eles ainda estão com dúvida, né? E aí Jesus, no maior ato que eu falo que ele é o amor em pessoa, ele fala assim: vocês duvidam ainda? Me dê algo para comer. O que vocês têm para comer? E eles tinham um peixe assado e Jesus ceiou com eles, e ali ele contou. Abre para mim, Vitão, Lucas 24, 44. E eles começaram a se relacionar com Jesus ali ressurreto, comendo com eles o peixe assado. E aí ele começa a contar o Pentateuco todo, ele começa a contar o Antigo Testamento todo. E no versículo 44 ele fala assim: e disse-lhes: foi isso que eu falei quando estava ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as escrituras. Aleluias. Meus irmãos, não sei se você, mas Hollywood, os filmes, eles são muito apontando para Cristo. Você vai entender o que eu quero dizer. Todo final de um filme de Hollywood, ou um final que você vê, o final é feliz, e é para sempre, né? Viveram felizes para sempre. E sempre o filme ele tem um ator principal, né? Aquele que é o que é apontado na história, né? E ali, então tem os coadjuvantes, mas sempre tem o principal. E se você agora olhar com os olhos de Deus, você vai ver todo o filme, que tem um começo e tem um meio, e o fim é felizes para sempre. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Jesus é o ator principal. Ele fala que tudo que estava na Escritura apontava para Ele. Então o que Moisés escreveu era Ele, o que os profetas falaram era Ele, o que Salmos declarava era o próprio Jesus. E ali naquele dia, as Escrituras, os olhos deles, eles puderam compreender que o próprio Jesus ali, ceando com eles, era o que todos diziam, e ele se cumpriu. Então eu quero que você entenda aqui, se você tem só informação, não é o Evangelho, porque a religião ela te dá informação, o Evangelho ela te dá revelação em pessoa. Então tudo que as Escrituras têm como papel principal é Jesus. Você acha Jesus de Gênesis a Apocalipse, você acha Ele como o ator principal, não só o ator, né, mas o autor de tudo que está escrito ali. Então eu quero que você abra em João 1,17, para você entender que então, quando eles liam as Escrituras sem achar Jesus, é religião. Agora, quando você lê as Escrituras e acha Jesus, é o Evangelho. Então ali as escamas, os olhos deles caíram, e todo mundo sabe que ele falou assim: espera um pouquinho, que ainda vai vir o Consolador, vai vir o que vai explicar, nós vamos chegar lá. João 1,17, ele fala assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio, o ator principal, o que falou que o felizes para sempre, Jesus Cristo. Então se você for ler Apocalipse, nós não vamos vencer, nós já vencemos. Se você for ver agora, nesse exato momento da história, você não vai ser vitorioso, você já é vitorioso. Nós já sabemos o fim da história, não precisa mais contar para a gente. É aquele filme que a gente vê trocentas vezes e a gente fala assim: nossa, é surpreendente toda vez que eu vejo esse filme. Então ele fala que as Escrituras têm como papel principal que o nome é Jesus, o autor e consumador da minha e da sua fé. Então Gênesis 1,26, ele fala que os três estavam se relacionando para fazer eu e você. Olha o que Gênesis 1,26 fala. Então disse Deus, só a parte A de Gênesis 1,26 nós vamos ler. Então disse Deus: façamos, olha o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionando para fazer eu e você. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meus irmãos, olha como que é Jesus ali, ele fazendo eu e você antes do pecado, ele fazendo a imagem e semelhança de quem eu e você somos. Então agora,
ele fala que depois que ele morreu e ressuscitou e abriu os olhos dos discípulos, né, como a gente acabou de ver, ele se apareceu em carne e osso, ceiou com eles. Ele falou assim: espera mais um pouco, fiquem em Jerusalém, não saiam, que eu vou ter que ascender aos céus, para a glória de meu Pai, mas eu vou deixar o Consolador. Meus irmãos, o Consolador é o Espírito Santo, que antes da fundação do mundo, estava fazendo eu e você, a imagem e semelhança do Pai, aleluias. Então ele fala que agora, o Espírito não só está agora conosco, mas para sempre o Espírito está conosco. Olha aqui que João 14,16 ele fala, abre comigo aí na sua casa, João 14,16, ele disse que deixaria um que nos estaria conosco para sempre, e esse é o Espírito Santo. Ele diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Meus irmãos, quando eu e você crê que nas Escrituras nós temos o ator principal, que é Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, o que Ele veio para sofrer no nosso lugar, o que Ele veio para pagar a dívida no meu e no seu lugar, e para nos dar salvação, Ele fala que agora, conselheiro, para sempre. Então Jesus é o Deus Emanuel, Deus conosco. Agora vem o Espírito Santo e fala que não está só conosco, está dentro de mim, de você, aleluias, aleluias. Então agora o Espírito Santo, ele não só nos convence, ele fica e se posiciona na minha e na sua vida. E isso muda tudo, meus irmãos, porque agora nós não temos só a informação da religião, agora nós temos a revelação do Evangelho de Cristo Jesus, aleluias. Então ele fala agora em João 14,26, que o próprio Espírito nos ensinaria, através de olhar para Jesus. Olha o que ele fala, João 14,26, ele disse que nos ensinaria através do seu próprio Espírito. Olha o que ele fala: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará, e Ele já enviou quando Jesus ele morreu e ressuscitou, meus irmãos. Depois Ele veio e desceu em Atos 2, sobre toda a terra, do seu Espírito está rodeado, e Ele nos ensinará todas as coisas, e fará nós lembrar de tudo o que Jesus disse. Tudo o que Jesus disse. Então aqueles dois no caminho de Emaús, eles estavam ainda tristes. Não, mas Jesus ele morreu e ele disse que ia ressuscitar, e o próprio Jesus aparece e eles não reconheceram. Por quê? Porque eles ainda estavam com a informação e não estavam com a revelação, que é o Espírito Santo. E ele falou: espera, fique em Jerusalém, que quando eu descer com o meu Espírito Consolador, eu vou te ensinar tudo. Meu Deus, meus irmãos, Ele nos ensina tudo. É o relacionamento do pai para o filho, é o relacionamento de pai e filho. Então agora Ele nos lembra do que Ele fez, Ele nos lembra do que nós somos. E é incrível porque Ele declarou em Lucas 24:44, como nós lemos, que Moisés apontava para Ele, os profetas apontavam para Ele, Salmos apontavam para Ele. Olha o que Isaías 44:3 fala disso. Isaías 44:3, ele fala assim: pois derramarei água na terra sedenta. Meus irmãos, essa água sedenta somos eu e você, e torrentes na terra seca. Essa terra seca éramos nós. Derramarei o meu Espírito sobre sua prole, e a minha bênção será sobre seus descendentes. Meus irmãos, quando eu e você recebe Jesus, quer dizer, Ele que nos persegue, né? Ele que nos ama tanto, né? Até nós sermos achados nele. Ele fala que agora nós não precisamos ser mais abençoados, a bênção vem sobre nós, porque agora nós somos descendentes do último Adão. E quem que é o último Adão? Jesus, o nosso irmão mais velho, aleluias. Então ele fala que Isaías já profetizava sobre o Espírito sendo derramado sobre essa água, sobre essa torrente de terras secas, que éramos eu e você antes do Evangelho, antes de ter essa convicção e essa certeza
do que Ele fez por mim e por você. Joel declara também, Joel 2:28, vamos ler junto comigo. Joel 2:28, ele fala também: e depois disso derramarei do meu espírito. Depois do quê? Depois que Jesus morreu e ressuscitou, e Ele ascendeu aos céus, Ele desceu com seu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Aleluias. Então depois disso, meus irmãos, depois da obra consumada, Ele tem um cronograma. Jesus, Ele é muito organizado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se relacionando, fazendo eu e você o cronograma perfeito. E nesse exato momento você está sendo conhecido por Ele, meu Deus, através do Espírito derramado. Então agora Ele não só nos ensina, Ele só não nos mostra, e agora Ele nos conduz. Olha, está vendo como que é o Espírito Santo em tudo? Olha o que Ele fala em João 15:26. Ele disse que estaria conosco para sempre. Ele disse que nos ensinaria para sempre, e disse também que nos conduziria na verdade. Olha o que Ele fala, João 15:26. Quando vier o conselheiro, e o conselheiro já veio, ele já existe, ele já é palpável, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará ao meu respeito. Aleluias. Meus irmãos, olha como que essa ligação de amor entre os três, e eu e você inserido nessa aliança. Nós vamos chegar nessa aliança que é inquebrável, que ela é eterna, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e nós somos enxertados nessa aliança. Então Ele não, quando vier, Ele já veio, e Ele está aqui, e agora Ele nos conduz sempre na verdade. Por isso que eu falo, depois que você tem um encontro com Jesus, a sua vida ela muda totalmente, porque nunca mais você vive na mentira, nunca mais você vive na desobediência, porque Ele é irresistível. Ele é irresistível porque agora Ele nos lembra, Ele nos conduz, Ele nos ensina na verdade. Então agora nós temos um espírito reto, um espírito de vida, um espírito que brilha a sua luz por onde Ele nos envia. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus, onde não tem mais mentira, onde o pecador se torna justo, onde o pecador é achado, onde o pecador se transforma e agora vive a vida de Cristo aqui na terra. Então é incrível porque Atos ele relata esse momento da igreja nascendo, né? Paulo ele contando isso, e ele vem, e é incrível porque os judeus eles tinham uma mensagem incompleta, né? E glória a Deus por isso, porque nós éramos gentios. A partir do momento que eu e você crê em Jesus, nós nos tornamos, deixamos de ser gentios e nos tornamos filhos de Deus, filhos adotados, filhos herdeiros do que Ele fez. Agora então ele fala que a mensagem completa chegou. A mensagem completa chegou para mim, para você, e chegou para uma mulher que se chama Lídia. Abre em Atos 16:14 comigo. Atos 16:14. Meus irmãos, a religião ela te passa a informação, o Evangelho ela te dá a revelação. Você pode ter a informação e temer a Deus, mas quando você tem a revelação, você tem um temor que é de gratidão, que é de amor, que é de não mais obrigação, não é mais um ato que eu tenho que fazer, e sim, olha o que aconteceu, Atos 16:14, Paulo, antes de chegarmos aqui em Lídia, na história de Lídia, meus irmãos, olha para entender o tanto que você é amado, o tanto que Jesus ele te persegue. Paulo queria ir para lugar A, o Espírito Santo revelou para ele, não, você não vai para esse lugar. Aí ele queria ir para o lugar B, ele falou, não, aí veio um anjo em sonho, se você vê em Atos 16, lá você lê na sua casa, veio um anjo e falou assim, não, é para você ir para Macedônia. Meus irmãos, quando Jesus, ele entra para te convencer da verdade, do juízo, do pecado, meus irmãos, ele te molda, ele te leva, e mesmo quando você nem está esperando. Olha o que aconteceu, Paulo queria ir para um lugar A, o Espírito, não, você não vai para lá não,
Ele queria ir para um outro lugar. Não, você não vai para cá, você vai para esse lugar que eu vou te indicar. Olha o que aconteceu. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. Olha, ele queria ir para outro lugar, mas Jesus falou assim: não, eu tenho uma temente a Deus lá, que precisa sair dessa mensagem completa e entender o evangelho, e chegou a mensagem completa para ela, e ele fala assim: o Senhor, não foi Paulo, meus irmãos, foi o Senhor que abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. E qual que era a mensagem de Paulo? O evangelho, Jesus que morreu, que ressuscitou e ao terceiro dia subiu aos céus e deixou o Espírito Santo para que todo aquele que crê não pereça. Aleluias, aleluias. Então o Senhor que abriu os olhos de Lídia, e eu sinto sair virtude dessas palavras, meus irmãos. O Senhor está abrindo o seu coração agora através do evangelho. É só crer e mais nada, é Jesus e mais nada. Então agora o Senhor abriu o seu coração, como abriu de Lídia. E agora, olha o que o Salmos 25:14 fala. A mensagem completa chegou. Não é a mensagem, o centro, que é Paulo, e sim, Paulo tinha uma mensagem que ele carregava para onde o Espírito enviaria, que é a mensagem da cruz, que é a mensagem do evangelho. Então ele fala em Salmos 25:14: o Senhor confia os seus segredos aos que temem. Mas olha isso aqui, meus irmãos: e os leva a conhecer a sua aliança. Lídia era temente a Deus, sabia dos segredos de Deus, sabia que havia um Messias que viria nos salvar, ela sabia que haveria o próprio Deus que viria nos trazer a salvação, mas ela não tinha a mensagem completa, meus irmãos. E como o salmista diz, agora Jesus nos leva a conhecer a sua aliança perfeita, inquebrável, eterna, para sempre. Aleluias. Então o Senhor, agora nesse exato momento, aleluias, você é temente a Deus, você sabe que existe um Deus, mas meus irmãos, o verdadeiro Deus é Jesus. Não há outro Deus além de Jesus. A imagem e semelhança é Jesus. Então agora ele fala que os segredos estão dentro de você. A aliança já está em você, a aliança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E agora nós somos devolvidos a essa aliança eterna através do Espírito Santo. Então agora o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos transforma, ele nos faz viver essa verdade todos os dias. E ele nos leva, que eu falo que ele é especialista, ele é resistivo, e ele fala assim: nunca tá bom. Todo dia ele te conduz assim: meu filho, tem mais água para você beber, a fonte é inesgotável, vai mais fundo, mergulha, vai de cabeça mesmo. E é incrível porque agora, então o Espírito Santo, ele nos ensina todos os dias a conhecer o Pai, a se relacionar com o Pai. Então a primeira coisa que ele faz é que nós reconhecemos de quem nós éramos. O Espírito Santo faz a gente reconhecer quem nós fomos, antes de ter esse conhecimento, antes de abrir os nossos olhos. Mas hoje chegou o evangelho para você. Olha o que diz em 1 Coríntios 15:9. Paulo, conhecido de Cristo, todo mundo sabe da história que Jesus encontra ele em Damasco e ele cai do cavalo. Então não foi Paulo estava indo perseguir os cristãos, foi Jesus que encontrou ele. E aí agora ele tem esse momento de relacionamento com Jesus, e ele reconhece quem ele era. E ele era zeloso, ele sabia o que ele fazia, mas ele era temente ao que ele tinha de informação. Meus irmãos, mas quando chega a revelação, tudo se transforma, tudo muda. E olha o que ele fala em 1 Coríntios 15:9: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Olha quando você reconhece o amor de Deus por você. Olha quando você reconhece que sem Ele você só fazia com intenção boa, com motivação boa, mas a intenção era totalmente errada. Ele era fariseu, ele era o melhor da escola que ele estudou, ele fazia com convicção, mas com a motivação, beleza,
mas a intenção totalmente errada. Até que chega Jesus. Meus irmãos, quando chega Jesus, quando chega o próprio Deus ressurreto, aleluias, então ele reconhece quem ele era, e essa é a primeira fase que o Espírito Santo nos ensina. E depois ele fala que agora então, meus irmãos, se você está se sentindo um fracassado, se você agora está se sentindo com culpa, meus irmãos, o que pensávamos que era fracasso, nas mãos de Deus é sucesso. O que Paulo achava que estava fazendo certo era fracasso, mas quando chega Jesus é sucesso. Então de agora você chegou ao encontro, com o Pai. Que era fracasso, só foi uma ponte para que o sucesso chegava a você. Sabe qual que é o nome do sucesso? Jesus, o Cristo. E agora ele fala que nós não só reconhecemos quem éramos, nós temos agora um privilégio. E qual que é esse privilégio? Contar para todo mundo que ele fez. Esse é o privilégio da cruz, o privilégio do ministério da reconciliação, que agora eu e você, todo mundo faz parte disso, não por obrigação e sim por amor, de reconhecer quem nós éramos, perseguidores de Cristo, perseguidor da igreja. Mas agora não, Jesus chegou, agora ele nos deu o privilégio de reconciliar as pessoas. Esse é o ministério que ele nos deu. E olha o que ele fala, Efésios 3:8. Efésios 3:8, Paulo já agora entendendo e crendo que ele era, e agora ele tem um privilégio de graça, sem merecer nada. Embora eu seja o menor dos menores, de todos os santos, olha como que ele já de apóstolo, ele já acha que é santo. Meus irmãos, nesse exato momento, através de Jesus você é santo, não porque você merece. Então foi concedida essa graça de anunciar aos gentios aos insondáveis riquezas de Cristo. Eu vou repetir isso aqui, meus irmãos. Embora eu seja os menores dos menores, de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, aleluias. Meus irmãos, o Evangelho ele nos faz enxergar Jesus em todas as situações. Agora nós não somos mais inimigos do nosso irmão, nós agora somos cooperador de Cristo para reconciliar o meu irmão, não comigo, mas com o que me salvou, com o que me justificou, o que me trouxe vida. O que antes eu era inimigo, agora ele me reconciliou, e agora eu tenho vida para todo mundo que se relaciona comigo. Esse é o relacionamento do Pai para o Filho. E ele fala que agora nós reconhecemos então quem nós éramos, e o privilégio, o que era fracasso vira sucesso, e agora nós enxergamos Jesus em todos, mesmo aquela pessoa que não merece, porque não é a pessoa, é nós que não merecíamos. Então agora nós vimos Jesus em todos. E agora ele fala que nós reconhecemos o amor do Pai para o Filho. Olha aqui 1 Timóteo 1,15. Paulo declarando para Timóteo, ele fala 1 Timóteo 1,15. Moreto, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, aleluias. Meus irmãos, olha o reconhecimento do amor do Pai para com a humanidade, para com seus filhos. Paulo ele reconheceu quem era, se chamando de apóstolo. Paulo reconheceu que agora é um privilégio participar do que Jesus fez, e ele se intitula santo. Agora, meus irmãos, quando ele crê no amor de Cristo para com ele, o amor do Pai, de pai para filho, ele fala assim, que Cristo, o meu irmão mais velho, que me derrubou do cavalo, que abriu os meus olhos, que veio me salvar, que sou mais pobre, que sou o pior dos pecadores. Então, meus irmãos, anota essa, para ficar cravado no seu coração. O filho, ele não trabalha por resultado. O filho é grato pelo que o pai fez. O filho, ele não trabalha por resultado.
O filho é grato pelo que o pai fez, e cada vez mais que eu reconheço do amor do meu pai para comigo, eu entendo que eu sou o pior dos pecadores, e agora eu vivo em gratidão por onde ele me enviar. Então vai ter hora que nós vamos estar impelidos de ir para alguma situação, e ele vai falar assim: vai lá, como eu falei para ele, para Lídia, para chegar a mensagem completa. A religião, ela traz a informação, o temor a Deus, o medo. Agora, meus irmãos, quando o evangelho vem com a sua revelação em pessoa, ela traz o próprio amor em pessoa, ela traz a revelação, ela traz a gratidão. Olha o que Colossenses 2:6 fala: Moreto, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Não voltem para o passado, não deixem os seus pensamentos antigos tentar remoer, mas agora não, eu fiz todas as coisas novas, eu derramei o Espírito que te ensinaria tudo, que te conduziria à verdade, enraizados, edificados nele, firmados na fé em Cristo Jesus, como foram ensinados através do Espírito Santo, transbordando de gratidão. Aleluias. Meus irmãos, quanto mais você entende que você é pecador, mais grato você é, mais grato você é. Então agora nós temos um relacionamento com o Pai, que nos revelou Jesus, que agora Ele nos gerou antes da fundação do mundo, se relacionando à imagem e semelhança dos três, e Ele coloca a proporção dele dentro de mim e de você, que nos ensinaria, nos conduziria para sempre viver um relacionamento eterno entre pai e filho. Olha que Colossenses 1:10-14 fala, nós já estamos terminando. Aleluias, meus irmãos, o evangelho é demais, o evangelho ele é saciável. Ele fala assim, Moreto, Colossenses 1:10-14, isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo. Quando eu agrado? Quando eu amo meu irmão. Quando eu agrado? Quando eu reconheço que eu sou o pior dos piores. Quando eu agrado a Ele? Quando eu me relaciono com o próximo. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Quanto mais vocês entendem, meus irmãos, o que Jesus fez por mim e por você, essa é a força da glória dele, para que tenham toda perseverança e paciência. Meus irmãos, nós que temos o conhecimento da verdade, o conhecimento do que Ele fez por nós, nós temos que ter a maior paciência, e não com tristeza, e sim com alegria, dando graças ao meu Pai, que nos tornou dignos, Ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz. Meus irmãos, nós fomos transpassados do reino das trevas, num milésimo de segundo, em crer do que Jesus fez para o reino da luz, e agora nós nos posicionamos em agradá-lo, em frutificando em toda boa obra. Por quê? Pois Ele nos resgatou, Ele nos tirou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, olha isso aqui, meus irmãos, o perdão dos pecados. Aleluias, aleluias. Meus irmãos, quando você entende que o perdão foi para você, você reconhece o amor do Pai para você. Quando você reconhece o que Ele enxerga em você agora como santo, você reconhece agora que é um privilégio participar dessa comissão, que onde nós vamos viver eternamente no reino da luz, no reino do seu Filho amado. Nós já estamos lá, nós estamos aqui nesse momento, mas agora, como o Espírito nos testifica, que agora nós somos para sempre. É isso que o Evangelho nos proporciona, meus irmãos. Então, toda vez agora que você vê um filme, o ator principal é Jesus, e eu te falo, o final é que viveram felizes para
sempre no seu reino da luz, no reino do seu Filho amado. Então nada pode te parar. Ah, mas Moreto, você não sabe o que eu fiz. Não, você não sabe o tanto que Ele está te perseguindo. E eu te digo mais, Ele já está na tua frente, de braços abertos, te esperando e falando: meu filho, ei, eu estou aqui, paz esteja contigo, olha a minha mão, olha o meu pé, vamos ceiar juntos, vamos partilhar o pão. Nesse exato momento, meus irmãos, eu sinto sair virtude dessas palavras, que você que tinha uma consciência de culpa, de que você precisa fazer para se tornar, meus irmãos, o Evangelho é recebido, e é recebido de graça. Agora nós nos tornamos participantes dessa glória, que cada vez mais é produzida pela graça. Então agora nós nos tornamos, nós nos fortalecemos com o poder. E qual que é o poder? É o poder do Espírito Santo, que nos aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Aleluia, meus irmãos. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pelo seu amor, obrigado por o Senhor reconciliar nós com a sua aliança que é eterna, Pai, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Obrigado por o Senhor sonhar conosco, obrigado por o Senhor nos fazer a imagem e semelhança de vocês. Obrigado pelo seu plano perfeito. Obrigado, Pai, porque é somente pela fé, é somente crer, e agora nós respondemos a esse amor que é insondável, é inexprimível, Pai. Obrigado. Nós te damos graça, Jesus. Obrigado, Pai, por hoje nós nos tornar filhos, nos tornar, Pai, a imagem e semelhança, nos devolver. Te damos graças, Jesus, te damos graças, aleluias. E que o Senhor convença, Pai, porque o Senhor é especialista em convencer a cada um do juízo, do pecado, do porvir, do futuro. E o futuro é brilhante, Pai, quando o Senhor entra, quando o Senhor chega, Pai. Meu Deus, aleluias, Jesus, aleluias. A revelação ela vem, a revelação vem, e nunca mais nós queremos parar de relacionar, nunca mais nós queremos parar de conversar com o Senhor, em tempo, em fora de tempo, em fora de hora, Pai. Nós queremos mais, nós temos muita sede, nós temos muita fome, Pai, que o Senhor derrama cada dia mais do seu Espírito. Em nome de Jesus eu oro, aleluias. Vamos celebrar Jesus, vamos adorar o Pai, aleluias. Uau, meus irmãos, Ele te amou, Ele te ama, você é amado demais. Seja a pessoa mais amada e mais feliz da face da terra. Você é a imagem do Criador, você é a imagem de Jesus, você é amigo de Jesus, se relacione com Ele. Obrigado, Jesus, pelo seu amor. Aleluia, Senhor. Eu saio daqui transbordando de graça, cheio da misericórdia dEle, cheio do amor dEle. Você é amado demais, meus irmãos. Jesus, Ele é a expressão exata do amor de Deus. Você é muito amado por Deus, aleluias. E quando nós entendemos que nós somos amados, a nossa natureza é generosa. Então, mais uma vez, nós vamos estar disponibilizando o QR Code aí no seu cantinho direito, no meu canto direito, no seu canto esquerdo. Então, oferte, dizime, qual for o que Jesus colocar no seu coração, de 1 a 1 milhão, com total liberdade, com total alegria. E na quinta-feira estaremos aqui mais uma vez, celebrando a Ele, glorificando a Ele, que é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de adoração. O apóstolo Júlio estará aqui na quinta-feira, quebrando tudo, meus irmãos. Vamos celebrar Ele, vamos viver a vida dEle. Mês de agosto começou ontem, é o melhor mês da sua vida, melhor semana da sua vida se iniciou hoje. Você é muito amado por Ele. E domingo também estaremos aqui, ceiando, celebrando e desfrutando. Desfrute, meus irmãos, você é herdeiro e co-herdeiro de todas as coisas. A melhor semana da sua vida começou. Uau, quebra tudo.